Gente, está faltando somente um mês para o Natal, hein? Olha o ano acabando novamente. E nós aqui de novo, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo a todas as tempestades que surgem no caminho, né? Graças a quem? Graças a Deus. Graças ao Papai do Céu. Graças a aqui o nosso irmão mais velho, Jesus, que Deus mandou para cá para cuidar de nós, para nos ensinar. E é pelos ensinamentos dele que nós nos pautamos na nossa caminhada. Procuremos observar que, embora estejamos hoje dentro de uma casa espírita, que também é cristã, todos nós temos a nossa origem no cristianismo. Se não nessa jornada, nessa existência, mas em outras existências para trás aí. Nós que atuamos nas religiões, né, que trabalhamos nas religiões, a gente também aí para trás, em outras vidas, já vinha atuando dentro das religiões. A espiritualidade nos informa que nós, enquanto seres eternos, nós caminhamos há milhares de anos e já passamos por todas as formas de crenças existentes no planeta. E são milhares, né, de formas de crenças diferentes. Para vocês terem uma ideia, o cristianismo, isso já coisa de 20 anos atrás, havia um estudo que foi feito que dizia que dentro do cristianismo existe mais de 85 mil cultos cristãos diferentes espalhados no planeta. Eu sempre digo o seguinte, se pegarmos uma única página da Bíblia e dermos para 1000 pessoas diferentes e dissermos a cada um deles, estude e monte uma religião, nós vamos ter 1000 religiões diferentes. Porque cada um interpreta a coisa de uma determinada forma, né? O importante, gente, é que a gente vá gradualmente assimilando, né, esses ensinamentos sagrados que Jesus nos deixou. E eles estão, boa noite, e eles estão assim de uma forma bastante clara no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é justamente onde Jesus fala das bem-aventuranças dos seres humanos. Então, embora aquele que eventualmente não tenha estado dentro do cristianismo na atual encarnação, como, por exemplo, os hinduístas, o pessoal do Islã, né? O povo de Israel, porque eles estão até hoje esperando o Messias, os judeus. O pessoal do budismo não estiveram, né? Não passaram pelo cristianismo na atual existência, mas com certeza em outras existências já passou. Então, nós seres humanos que aqui estamos, podemos dizer que temos como guia mestre nosso Jesus. Mesmo porque Jesus foi o guia mestre de todos esses seres que vieram antes dele e depois dele. Se formos estudar as escrituras das diversas religiões, nós vamos nos deparar com ensinamentos de Jesus. Mesmo as religiões daqueles que se formaram, que foi formado antes de Jesus. Krishna, por exemplo, foi antes de Jesus. Se nós formos pegar as mensagens divinas que tem dentro dessa doutrina, nós vamos ver que tem palavras ali de Jesus. Este é um dos motivos pelo qual jamais devemos ter qualquer tipo de preconceito contra qualquer tipo de crença. Porque, segundo relata os irmãos que estão fora da carne, né, que estão no mundo astral,
nós já passamos por todas essas formas de crenças diferentes. Hoje, na hora que estávamos fazendo a abertura das tarefas internamente, a gente faz um evangelho para casa, né? Para o fortalecimento das tarefas. E saiu uma lição que eu achei bastante interessante. Aí falei com a pessoa que fez a leitura, falei, olha, eu vou falar sobre o relato que tem nessa lição. Porque é uma lição que, na realidade, mexe com todos nós. É uma lição que eu acho que nós, seres humanos, precisamos nos ater ao que ela nos traz, embora já façamos isso, mas é bom sempre estarmos relembrando, principalmente no mundo em que estamos vivendo, na atualidade, dentro dessa transição planetária, onde muita gente está se perdendo pelo caminho, muita gente está surtando, enlouquecendo, matando, se matando, tirando a própria vida, tirando a vida de outros. Uma agressividade assim, com muita violência. Então está muito conturbado o nosso planeta nessa época de transição planetária. Vamos pedir a Jesus que possa nos inspirar, que possamos levar o melhor do que está nesta lição para todos aqui nesta noite. A lição é do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O título do livro é Religião dos Espíritos. E a lição é a lição número 66. Essa lição, ela foi psicografada numa reunião pública, do qual participava inclusive Chico Xavier, no dia 21 de setembro de 1959. Faz tempo, né? 66 anos, e a lição é a número 66. Emmanuel faz a seguinte dissertação: deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração para que saibas abençoar. A lição, o título é Abençoa. Deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração para que saiba abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa eles e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhe infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos até exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes a aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves triste os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem os prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa.
E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque o teu filho viverá. Se seus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa seu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há alguém que te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido, certa vez, pelo apóstolo, quanto aos companheiros, quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, Jesus afirmou: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Então veja bem, gente, o que essa lição vem nos ensinar? Essa lição vem nos ensinar a vivermos de uma forma mais tranquila para nós e mais tranquila para aqueles que nos cercam. A partir do momento que compreendemos que somos imperfeitos e que toda a humanidade é de pessoas imperfeitas, a gente tem que procurar exercer a paciência, primeiramente para com os nossos próprios erros e posteriormente para com os erros daqueles que convivem próximos a nós. O contrário disto é transformar a nossa vida e a vida daqueles que caminham ao nosso lado num verdadeiro inferno. Precisamos aceitar que somos imperfeitos. Precisamos, sim, trabalhar para melhorarmos como seres humanos, para que sejamos cada vez menos imperfeitos. É um esforço que devemos fazer diariamente. Por quê? Porque pelas imperfeições nossas, haveremos de cometer falhas. Mas a partir do momento que a gente começa a observar as nossas falhas e começamos a trabalhar para corrigir essas falhas, a nossa vida vai se transformando em algo melhor e a vida daqueles que convivem ao nosso lado também vão se transformando em algo melhor. Exigir de nós mesmos a perfeição quando ainda somos imperfeitos seria violentar-nos enquanto seres humanos em evolução. Exigir também que aqueles que caminham conosco sejam seres perfeitos, da mesma forma é violentá-los, de acordo com a nossa vontade, para que eles sejam aquilo que ainda não alcançaram ser, assim como nós. Então, para que possamos transformar a vida nossa e a vida daqueles que caminham conosco em algo melhor, é necessário trabalharmos esta compreensão. É necessário ver que Deus nos aceita da forma como somos, desde que nos esforcemos para nos tornar seres humanos melhores. Tem muita gente que pode dizer, mas é muito difícil. Sim, mas não é impossível. A partir do momento que nos propusermos a burilar com as nossas imperfeições, para que possamos começar a acertar um pouco mais dali para frente, as coisas começam a melhorar. E se ainda assim tivermos muitas dificuldades, se realmente não conseguirmos dar um passo adiante para trabalhar a nossa personalidade, para trabalhar o nosso ego, peçamos ajuda ao Criador, peçamos ajuda a Deus. Aqueles que são católicos e que têm um santo de devoção, que peça ajuda a esse santo. Muitas pessoas, que não são católicos, são de outras formas de crenças, até acreditam que esses chamados santos não têm poder nenhum. Como não têm poder
se são auxiliares do nosso Mestre Jesus no plano astral. Todos aqueles que trabalham pelo bem da humanidade são auxiliares de Jesus, estejam dentro do cristianismo ou dentro de outra religião qualquer. São todos auxiliares de Jesus para o adiantamento da humanidade. Agora está chegando cá o nosso irmão, Dr. Giovanni, que vai nos transmitir mais uma vez um recadinho, né? E deixar aqui as felicitações para que possamos conseguir aquilo que viemos aqui buscar. Doutor, por favor, mais para cá um pouquinho. Ele gosta de me expor. E então, meus filhos, o que pretendem de vossas vidas? Pretendem continuar caminhando a passos lentos? Sem mudanças? Mudanças que eu digo são mudanças intensas. Querem continuar a passos lentos ainda? Quando Jesus tanto colocou em vossa frente? Quando vão enxergar? Quando vão despertar? Porque sabemos que aqueles que aqui estão buscando. Mas precisa mais do que isso, hein? Muito mais. Precisa o amor a si, precisa a fé, precisa a perseverança, a determinação de conseguir, de conquistar. Mas, na primeira pedra que sentem debaixo de vossos pés, e aquela dor vem, retrocedem, estacionam, se lamuriam, quando na verdade é preciso pisar na pedra, deixar a cicatriz se fazer e avançar. Então, o que estão fazendo de vossas vidas, parados aí perante as pedras do caminho? Jesus disse: quem está comigo, o fardo será leve. Não disse: eu vou levar o fardo e curar vossos pés, sem que façam o vosso esforço. Então, meus filhos, reflitam sobre como estão seguindo as vossas vidas, sobre como estão perseverando, sobre como estão reclamando, e avancem nessa oportunidade bendita que é a reencarnação. E aqui fica então essas minhas palavras como um alerta, porque Deus nos espera, nosso Senhor nos espera ali na frente, de braços abertos, porque perfeitos podemos sim. Está nas nossas mãos. E que o Senhor Jesus abençoe a todos, né? E quem tiver eu puxando pela orelha, estou esperando lá, hein? Pessoal, sabe quando a gente dá os puxãozinhos de orelha nas nossas crianças? O que a gente deseja para elas? Sofrimento? Não. O puxão de orelha vai doer, mas é para ajudar no despertamento. Quando ele diz que Jesus está logo ali na frente nos esperando,
E é a verdade. Muitos chegam aqui do plano astral e dizem: eu estou no plano astral há muito tempo e eu não vi Jesus. Ele existe mesmo. Em cada bondade que nós recebemos na nossa existência ou nas existências anteriores, está ali presente Jesus. Cada vez que estamos socorrendo alguém que esteja em desespero, seja um familiar nosso, seja um conhecido, seja quem for, ali está Jesus. Jesus existe sim. Espíritos que têm convivência com ele no plano astral nos relata sobre ele. Até pintura mediúnica feita por um médium através de um espírito que convive com Jesus no plano astral, nós temos. Todas as vezes que formos ao alto em busca de um socorro, de um amparo, somos atendidos por ele. Infelizmente, existem pessoas que duvidam. Não podemos julgar essas pessoas que duvidam. Sabe-se lá que traumas essas pessoas sofreram aí para trás? Existem pessoas hoje que se dizem ateus e não quer nem ouvir falar do divino, de Deus, de Jesus, ou do santo, ou do quem quer que seja. Como julgar essa pessoa se não sabemos o que ela sofreu aí para trás? Pessoas que, em nome de Deus, na época da Inquisição, foram queimadas vivas. Pegaram trauma quando se fala o nome de Deus. Tem pânico quando se fala de coisas de religiosidade. Como julgar uma pessoa desta? Se não vivemos uma situação como a qual ele viveu. Não temos a menor condição. E não pensem vocês que o divino fica com raiva desse ser humano, porque não fica. Esse ser humano um dia vai ter um despertamento. E às vezes acontecem muitos despertamentos aqui dentro. Porque o que o nosso irmão, Dr. Giovanni, falou, não foi só para nós encarnados que estamos aqui, não. Foi sobretudo para essas centenas de espíritos que estão aqui na noite de hoje, que foram trazidos aqui para tomar conhecimento da realidade existente hoje. E às vezes chegam eles aqui, que estão no mundo astral há 3, 4, 5, 6 séculos. E quando a gente fala com eles, que estamos no ano de 2025 da era cristã, eles ficam abismados. Que eles viveram e ainda estão fixados lá em 1700. Então, as palavras do nosso irmão aqui hoje foram muito fortemente direcionadas para esses irmãos que aqui vieram. Muitos, pelos enganos, pelos erros, pelas crueldades cometidas, fogem. Fogem porque sentem medo, sentem vergonha.
acham que serão condenados ao fogo eterno do inferno pelos males que praticaram. E quando a gente fala com esses irmãos que não será assim, quando a gente fala com esses irmãos que Deus sabe que eles são imperfeitos e compreende que eles tenham errado, a gente fala para eles que todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas que Deus não nos castiga pelas imperfeições. Deus não nos condena pelas nossas imperfeições. Quando a gente fala para eles que aqui é um hospital de Jesus, Jesus é aquela pessoa que Deus colocou para cuidar do planeta Terra desde a sua formação e para cuidar dessa humanidade. Quando a gente fala que aqui eles são irmãos nossos, pois também são filhos de Deus e irmãos de Jesus, aquela armadura, aquela couraça de aço começa a se partir. E quando ele vê que estas palavras que nós falamos são verdadeiras, muitas vezes toda aquela couraça se parte. E eles ficam emocionados. Pois estão acostumados, às vezes, há séculos de maus tratos. Pois no mundo astral, eles obedecem ordens também dos superiores hierárquicos. E nas regiões afastadas da luz, esses superiores hierárquicos não são agradáveis. São geralmente cruéis. E quando eles percebem que aqui não há julgamento, que aqui ninguém vai lhes apontar o dedo, se emocionam. Aquela couraça de aço muitas vezes se partem. Mas eles têm medo de serem capturados por aqueles que os dominam no mundo astral. Mas aqueles próprios que dominam no mundo astral muitas vezes também se vergam. Muitas vezes jogam a toalha, porque são seres humanos cansados de viver no mal, praticando o mal. E muitas vezes sentem a consciência lhes cobrando. E olham para trás e vê o rastro de destruição que deixaram. E acabam muitas vezes se vergando. Espíritos, verdadeiros déspotas, seres humanos cruéis, tidos à conta de demônios, também são filhos de Deus, também trazem a centelha divina do amor em seus corações, embora muitas vezes mascarado, tampado por essa couraça de aço. Mas um dia também se vergam. E é justamente por isso que Jesus falou que o Pai não perderá uma única de suas ovelhas. Por mais tempo que demore, um dia aquele ser humano, por mais cruel que seja, se vergará o amor. Então, gente, aproveitando, o puxãozinho de orelha que o doutor Giovanni deu em nós todos, eu falando aqui de uma forma suave que a gente precisa trabalhar, para ir nos melhorando, e ele chega e diz: vocês estão parados? Ajam, se movimentem.
Se esforcem. O homem está logo ali na frente os esperando. Se vocês acham que Jesus vai pegar o fardo de vocês e jogar nas costas dele, não vai não. Ele pode aliviar, mas não pegar o seu fardo. Se movimentem. E aí depois ele falou daqueles que puxou a orelha que espera lá dentro, né? Os que vão passar com ele. Um dia, eu estava passando com ele, e aí eu vi que ele estava querendo puxar minha orelha, mas ele estava rodeando muito, né? Tentando ser o mais delicado possível. Eu falei, irmão, por que você está rodeando tanto? Fala logo, você tem que falar. Não, é que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas podem ficar melindradas. Eu falei, rapaz, o meu tempo de melindre já ficou para trás. Pode juntar na orelha aí e puxar à vontade. Pode falar tudo que você tem que falar. Eu sei que eu tenho muitos erros e que eu preciso me melhorar. Se estou fora da rota, puxa minha orelha para que eu tente voltar para a rota. Então é assim, gente. A gente tem que compreender, e até para isso a gente tem que ter a humildade, a gente tem que ter a compreensão de que somos seres imperfeitos. Muitas vezes achamos que estamos certos, mas não estamos. Para passar isso daí no crivo das coisas que fazem algum sentido, paremos e nos questionemos se haveria uma forma de fazer diferente da que estamos fazendo. Se a forma que estamos fazendo desagrada a alguém. Porque se me agrada só a mim, é egoísmo. E se desagrada a outras pessoas, eu tenho que procurar estudar uma forma de me conduzir para levar um mínimo de dor e sofrimento, porque ainda assim nós vamos levar, pelas imperfeições que temos, ainda vamos levar dor e sofrimento para as pessoas. Mas que seja o mínimo possível, que a gente se esforce o máximo possível para não levar dor e sofrimento para as demais pessoas. Vamos conseguir nessa jornada aqui, nessa atual existência, vamos conseguir dar solução nas nossas imperfeições? Não. Mas ao sairmos dessa caminhada, vamos olhar para trás e falar, puxa vida, olha, eu me esforcei um tantinho bom, várias vezes caí, me esfolei todo, me arrastei, levantei e continuei trabalhando para me aperfeiçoar um pouquinho mais. O contrário disso, já pensou a gente chegar lá na frente e olharmos para trás e falar, puxa vida, eu não me esforcei absolutamente nada, eu não me melhorei absolutamente nada. Não é alguém que vai nos julgar, que vai nos condenar, não. Está cheio de seres humanos nas regiões afastadas da luz, nas diversas dimensões do planeta, que está lá porque não se perdoou pelos erros cometidos. Isso também é orgulho. Se sabemos ser todos imperfeitos, por que não nos perdoar pelos erros que cometemos? Se Jesus recomendou-nos intensamente, para quem lê o Novo Testamento, vai ver que diversas passagens Jesus fala sobre o perdão. E aqui a lição de hoje fala para abençoar. Abençoar, inclusive, aqueles que erram contra nós e abençoar a nós mesmos que erramos contra os outros.
Não para ficarmos nos condenando ou condenando os outros. Então, como dizíamos, tem muita gente nas regiões afastadas da luz porque não se perdoou. Irmãos que vêm aqui do mundo astral, e quando a gente pergunta se eles querem ficar aqui para um tratamento, ela diz, mas eu não mereço, eu errei muito. Mas quem é que não erra, gente? Então, o esforço que devemos fazer para nos melhorarmos, ainda que seja um pouco, mas o esforço não pode ser pouco, o esforço tem que ser continuado. Porque se deixarmos para trás um familiar que nos é inconveniente, que atormenta a nossa vida, que está sempre nos agredindo, e por isso nunca o iremos socorrê-lo, por isso vamos privá-lo de tudo aquilo que poderíamos fazer de bom para aquela pessoa e deixarmos esse ser humano problemático para trás. A hora que chegarmos no retorno à pátria espiritual, eu até brinco com as pessoas, né? Deus vai falar, ô filha, que bom que você chegou aqui. Estou feliz, você conseguiu. Ah, pai, consegui sim. Ah, legal. Mas agora fala para mim, daquela pessoa lá, da tua família, problemática, o que foi feito dela? Ah, pai, não sei, mexia muito as paciências, me perturbava muito. E eu queria caminhar e larguei para trás. Não sei o que virou, não sei se está viva, não sei se está morta, não sei se está doente, se está sadio. Ah, filho, puxa vida, né? Olha, eu vou precisar de um favor seu. Eu vou precisar que você volte lá para buscá-la. Ou seja, aquilo que deixamos para trás, por qualquer que seja o motivo, que não seja o amor, e o amor não deixa ninguém para trás, teremos que voltar para buscar. Então, se hoje um familiar ou uma pessoa nos é inconveniente e às vezes tormenta a nossa atual existência, que tenhamos paciência e ainda sejamos capazes de abençoar esta pessoa, de orar por ela, falar, ô Deus, ô Jesus, ô Santo, ô Buda, ô Krishna, ou quem quer que seja o nosso ser divino, auxilia aquele irmão, aquela irmã, auxilia aquele ser humano que é enfermo, porque se não fosse enfermo não ia perturbar tanto assim a vida das pessoas. Ajuda aquele ser humano. Isto é abençoar. Isto é orar por aqueles que nos são inconvenientes. Isso é exercer o amor. Porque o amor, se não for colocado em prática na nossa existência, não serve para nada. O próprio Paulo de Tarso, no Evangelho, no Novo Testamento, fala, ainda que eu tivesse um mundão de coisas, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse o dinheiro para a caridade, se não houvesse amor, de nada serviria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, não serve para nada. Então, gente,
É essa centelha divina que todos nós, inclusive aqueles que estão no mundo astral, que são considerados verdadeiros demônios, também tem essa centelha divina do amor. Então que todos nós procuremos fomentar essa centelha, fazê-la crescer através daquilo que o nosso irmão Dr. Giovanni falou, do exercício da fé. Quando eu digo que as minhas orações, nos piores momentos da minha existência, todas foram respondidas, as pessoas podem dizer, esse cara é metido. Esse cara se sente o preferido. Não. Muitas das quais foram respondidas e foi dito, essa dor vai continuar. Essa dor precisa continuar por mais um tempo, para que você aprenda as coisas que tem necessidade de aprender. Então presta atenção, gente. O que a espiritualidade nos mostra é que a dor ensina a nós, seres humanos, muito mais poderosamente do que o amor. E quando a gente fala isso, alguns falam, mas eu duvido. Procura observar nas crianças. Às vezes o pai fala, a mãe fala, chega uma hora não aguenta mais, dá uma chinelada, ou dá um puxão de orelha. O bichinho que até então não estava fazendo de acordo com as recomendações, começa a ficar mais esperto. E começa a desenvolver o dom de fazer aquilo que é necessário fazer. Se uma criança que amamos insiste conosco que não quer mais ir para a escola, e não vai, vai chegar uma hora que vamos ter que castigar essa criança para que ela vá. E isso daí é maldade? Não. E se formos ler o Novo Testamento, se formos ler o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus, quando precisava ser duro, ele era duro. Quando precisava ser firme mesmo, ele era firme. Não tinha esse negócio de só passar a mão na cabeça, não. Ele passava a mão na cabeça, mas quando precisava ser duro, ele era duro. Quando precisava chamar a atenção de uma forma áspera, ele chamava. Vocês não precisam acreditar no que o Ademar está falando aqui, não. Se tiverem o Evangelho na casa de vocês, o Novo Testamento, que na Bíblia tem também, né? A nossa Bíblia tem o Velho Testamento, o Novo Testamento. Leia. E não pensem vocês que Jesus era endeusado na sua época, não. Os próprios religiosos diziam, muitos deles, que se Jesus não tinha parte com o demônio, era o próprio demônio. E não é só uma passagem que tem no Evangelho que fala sobre isso, não. E é um cara que só veio para fazer o bem. Como os pais querem fazer o bem para os seus filhos. Mas às vezes os pais têm que ser firmes, têm que ser duros com os filhos. Então, gente, procura observar essas coisas. E se nós tivermos que ser duros com alguém, que a gente use para conosco a mesma medida. Se eu não aceito a desonestidade de um filho meu, jamais eu posso aceitar a minha desonestidade.
Se eu abomino que os meus filhos possam ser mentirosos, essa mesma medida eu tenho que usar para abominar a minha própria pessoa. Mas, apesar de ser duro quando necessário, Jesus tinha amor. E isso também nós precisamos desenvolver em nós. Porque o amor em nós é capaz de envolver aqueles que estão mais próximos de nós. Mas nós precisamos desenvolver isso mais para abranger um número maior de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que mora num condomínio, ele tem amor pelos de dentro da casa dele, às vezes tem amor por um ou outro vizinho, tem amor pelos familiares, por algumas pessoas do círculo profissional, e acabou aí. Nós precisamos desenvolver mais do que isso. Precisamos ter amor pelo condomínio inteiro, pelas pessoas do condomínio inteiro, sejam elas quem forem. Devemos nos lembrar que são filhos de Deus, são irmãos de Jesus. Tem uns melhorzinhos nas perfeições, outros piores nas perfeições. Outros totalmente inconvenientes, agressivos, mal educados. Outros seres humanos maravilhosos, mas somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Assim como eu tenho que ter condescendência para com as minhas imperfeições, perdoar os erros que eu já cometi e trabalhar para me aperfeiçoar para não cometer esses erros novamente, embora vá cometer outros aos quais eu ainda não aprendi, mas eu tenho que me perdoar por isso. Não é me perdoar e cometer os mesmos erros novamente. Porque senão aí vira festa, né? Faço um monte de erro, chego lá, Deus, perdoa eu por conta desses erros aí. Amanhã volto lá a errar a mesma coisa. Volto, Deus, perdoa eu de novo aí, ó. A espiritualidade nos diz que geralmente nós somos perdoados 10 vezes. Um trabalhador de uma casa espírita, que trabalhava mais de 20 anos na casa espírita, trabalhava na casa espírita. E ele tinha um açougue. E ele administrava, tocava o açougue. Era o açougueiro do bairro. De vez em quando a situação do lado dele ficava crítica. Muito crítica. E ele pedia ajuda de Deus. Pedia ajuda da espiritualidade. E a espiritualidade ia lá e ajudava ele, as coisas melhoravam. Passava um determinado tempo, as coisas se complicavam novamente. E ele lá de novo pedia ajuda da espiritualidade, pedia ajuda de Deus, porque ele não estava aguentando as adversidades. E assim foi passando o tempo, e ele, quando se via enrascado, pedia ajuda de Deus, da espiritualidade. Um belo dia, ele voltou lá, pediu ajuda. No dia seguinte, o grupo espiritual, a serviço de Jesus, disse, vamos lá no estabelecimento dele ver o que podemos fazer. E aí chegaram lá e ficaram olhando. Aí o mentor, o encarregado do grupo, falou assim, olha,
falou para os demais do grupo espiritual, não vamos ajudar ele não. Como assim não vamos ajudar? Ele é o trabalhador da casa espírita, está sempre auxiliando lá nas tarefas, nas coisas. Ele pediu para Deus, pediu para Jesus, e fomos designados para ir socorrê-lo, auxiliá-lo. E aí, você está dizendo que não vamos socorrê-lo, não vamos ajudá-lo? Não, não vão não. Não vamos não. Mas por quê? Aí esse mentor falou assim, fica observando ele atender as pessoas. Aí, esse irmão espiritual, que ficou indignado, ficou observando. Chegou um cliente, o açougueiro atendeu, muito educado, atendeu o cliente, pesou a mercadoria, embalou, cobrou, e aí o mentor falou para o rapaz que tinha ficado indignado, o que você viu? Rapaz, eu vi ele roubando na balança. Ou seja, o açougueiro estava roubando na balança. E é exatamente por isso que não vamos auxiliá-lo. Por quê? Porque nós já o auxiliamos 10 vezes. Já era para ele ter despertado desse erro que ele está cometendo. Ele sabe que é um erro, mas ele continua com o erro. Faz de uma forma proposital para se enriquecer às custas do esforço dos outros. Então, ele vai ficar entregue à própria sorte. Então, gente, é isto. A gente erra, é imperfeito, ninguém nos condena por isso, mas devemos estar procurando, né, nos escaninhos da nossa mente, da nossa alma, uma forma de podermos agir diferente, de podermos fazer melhor. Uma pergunta para vocês. Tem muita gente ainda que vai passar nas macas? Quem aqui vai passar na maca? Você? Mais alguém vai passar na maca? Você? 2 pessoas, né? Legal. Então, gente, neste momento, vamos estar encerrando a nossa participação aqui. Deixando que a espiritualidade continue com a tarefa da noite, pois como já falamos em outras vezes, aqui, embora seja essa casa simples, no plano astral, na dimensão astral, é um imenso hospital com vários andares, que ocupa praticamente o quarteirão todo. É um trabalho de Jesus muito lindo. O grupo espiritual envolvido nas tarefas desta casa, diariamente, contando com o pessoal do transporte, que traz os irmãos espirituais para cá, depois leva para onde tem que levar de volta. Contando com esse grupo do transporte, o número de trabalhadores no plano astral é de aproximadamente 1.000 pessoas. Então, no plano físico, é um espaço reduzido, pequeno, com aproximadamente 40 trabalhadores encarnados. Mas existe, só para vocês terem uma ideia, uma ala para tratamento de depressão, uma ala enorme. Porque muita gente que vem para cá está em estado depressivo. E, consequentemente, acabou atraindo muitos irmãos do mundo astral que estão perdidos e que estão vibrando nessa faixa vibratória de depressão e acaba se unindo aos encarnados. Por isso que o tratamento para quem sofre de depressão, o tratamento com os médicos da Terra é excelente.
mas a gente sempre recomenda que se faça, junto ao tratamento dos médicos da Terra, também um tratamento espiritual. E esse tratamento espiritual, não estamos dizendo necessariamente que seja numa casa espírita. Porque na Igreja Católica também tem os socorristas de Jesus, nas igrejas evangélicas, nos templos, budismo, hinduísmo, islamismo, em todos os lugares, Jesus tem lá os seus trabalhadores do plano astral para socorrer as pessoas. E todas as igrejas, todas as formas de crença no mundo astral são hospitais. São escolas, mas também são hospitais. E uma pessoa que esteja em depressão, em qualquer que for a religião que ela frequente, que ela costuma ir, lá ela terá amparo também. Eu costumo dizer que dentro da doutrina espírita, como existe um entendimento que nós adquirimos, que foram trazidos por aqueles que vivem no mundo espiritual, auxiliares de Jesus, nós aprendemos que todos os seres humanos, mesmo os piores seres humanos em termos de dureza de coração, em termos de perversidade, que todos são filhos de Deus. E quando aportam aqui, nessa instituição, são tratados como filhos de Deus, como irmãos nossos, são tratados com respeito. E algumas igrejas, por falta de conhecimento das pessoas que atuam nessas igrejas, são tratados como demônios, como Satanás. Mas aqui não. Aqui são tratados como seres humanos. Então, que a gente saiba sempre isso. E todas as igrejas, todas as formas de crenças, no plano físico, é aquilo que se apresenta. Como o que se apresenta no plano físico aqui, esse barracão velho, essa casa velha. Mas no plano astral, na dimensão astral, é um grande hospital, escola, tem pracinha, tem... Criançada, quando chega aqui do plano astral, se diverte no parquinho de diversão, se diverte. Olha o trabalho que o Criador faz em benefício de nós, seres humanos. Não nos desamparando nunca. Então, gente, entregamos agora para a espiritualidade, que vai continuar com as tarefas, com os atendimentos, o restante da noite, os 7 dias por semana, as 24 horas por dia. Agradecemos a Jesus este momento, esta oportunidade. Agradecemos a Jesus por tantos benefícios que recebemos na nossa existência, apesar de termos alguns centavos de dor, de sofrimento, mas sabendo que essa dor e esse sofrimento há de muito nos ensinar, pelo menos tranquiliza um pouco mais os nossos corações. Como dissemos, às vezes fazemos a prece para o alto, pedindo socorro, pedindo alívio dos infortúnios, da dor, do sofrimento, e isto não vem imediatamente. Porque esta dor é um medicamento que a gente precisa tomar por mais algum tempo ainda. Mas saibamos que nunca estaremos desamparados. Peçamos para Jesus que nos fortaleça para que possamos sobreviver a esta dor que temos que viver por um determinado período de tempo. Muitas pessoas se afastam do bem, se afastam de Deus, ficam cheias de ódios porque estão sofrendo, pedem a Deus, mas como tem que conviver com a dor mais um determinado tempo, acaba às vezes chegando às raias da loucura e do suicídio. Então que tenhamos a compreensão de que tudo passa. Inclusive tem uma prece. Quem procurar na internet, no YouTube, vai ver lá Chico Xavier, quando pediu socorro para Maria, mãe de Jesus,
O mentor, Emmanuel, foi até Maria e depois voltou ao Chico. Olha, eu falei com a mãe. Ah, então espera aí. Espera aí que eu vou pegar um papel, um lápis para anotar tudo que foi dito. Aí o mentor falou, tá bom. Ele foi lá, pegou várias folhas de papel, pegou um lápis. Pode falar, Emmanuel, eu vou anotar tudo que você falasse. Ela disse, isto também passará. Tá, e o que mais? Não, só isso. Maria de Nazaré só falou isso. Isto também passará. Mas, e as recomendações? Você não pediu esclarecimento sobre um determinado problema? O esclarecimento que ela mandou é isto. E isto também passará. Ou seja, não passou, não vai passar agora, mas passará lá na frente. Então, que peçamos sempre a Jesus que nos fortaleça para sobrevivermos o tempo que for necessário, porque um dia esta dor também passará. E que assim seja, graças a Deus.